Olá, espero encontrá-los bem. A aula de hoje será sobre preservação de cepas de referência e também outros isolados que vocês tenham para trabalhar no laboratório. Eu vou passar para vocês os slides que serão utilizados e também alguns artigos que tratam a respeito desse assunto. Por quê? Porque mesmo que o tema da aula de hoje seja baseado na conservação das cepas de referência, e para isso, então, nós seguimos metodologias específicas para a preservação dessas cepas, o que eu quero passar aqui para vocês é uma ideia mais ampla. É no sentido que a gente deve compreender que o estudo da preservação das referências que são utilizadas no laboratório, e não necessariamente as referências padrão, elas devem ser testadas, as metodologias, para que a gente possa compreender se aqueles métodos convencionalmente utilizados, se eles de fato darão bons resultados de recuperação daquelas cepas que nós utilizamos no laboratório. Então, o que a gente tem que compreender? Que as cepas de referência, elas são utilizadas para dar respostas a testes que nós realizamos no laboratório. Então, por exemplo, se nós estamos verificando a eficiência do antibiótico, nós vamos utilizar uma cepa padrão. A mesma coisa se vocês forem trabalhar, por exemplo, com compostos antimicrobianos e quiserem testar a suscetibilidade microbiana ou até mesmo determinar a concentração inibitória mínima, para isso vocês vão ter que utilizar uma cepa de referência. Em que sentido? Por que vocês teriam que fazer esse uso? Justamente para referendar os resultados de vocês e até para que os resultados que vocês encontraram sejam comparáveis com outros trabalhos. Então, utilizar uma cepa de referência nesse caso é extremamente necessário. A mesma coisa para a validação de métodos de cultura. Então, nós podemos utilizar as cepas de referência no laboratório para que a gente tenha uma ideia geral da resposta do nosso teste. Então, estamos lá fazendo testes bioquímicos. Então, normalmente a gente tem cepas de referência positiva e negativa para aquele teste, para que a gente possa comparar aquele resultado com o resultado encontrado. Ao mesmo tempo, nos laboratórios, nas indústrias que desenvolvem metodologias para essa área, eles utilizam os testes, as cepas de referência, para validação dos testes que estão sendo propostos, justamente para que se determine se aquele teste, aquela metodologia que está sendo proposta, ela é viável ou não. Então, por isso, a gente precisa ter cepas que são conhecidas e que são padronizadas. Então, para isso, se faz toda uma verificação genética e no controle laboratorial se pode fazer cultura dessas cepas e, ao mesmo tempo, até mesmo testes bioquímicos, a fim de se comprovar que nós estamos trabalhando com a cepa de referência. Por quê? Já foi citado em sala de aula o risco de contaminação dos micro-organismos que nós utilizamos no laboratório. Então, por mais que a gente utilize técnicas corretas, contaminações são possíveis. Isso não é algo virtual, isso é algo que pode ocorrer. Então, para garantir que nós estamos utilizando a mesma cepa, nós precisamos ter, além de um controle extremamente adequado para a preservação dessas referências, como também testes que são realizados para a fim de verificar se nós estamos trabalhando com uma cultura pura e se essa cultura se trata da cepa que nós estipulamos para o trabalho. Então, se for uma salmonela, ela não pode ser um outro tipo de micro-organismo, tem que ser a salmonela com a espécie, o sorovar, daquela que nós escolhemos para aquele trabalho. Então, as práticas laboratoriais, elas não devem contaminar a nossa cepa, a fim de que a gente possa garantir os resultados que estão sendo apresentados. Então, qual o objetivo? O laboratório de microbiologia armazena, então, essas cepas de referência. Então, as culturas de referência, elas são necessárias para as questões que eu já levantei para vocês, meios de cultivo, para fim de determinar os testes bioquímicos realizados no laboratório. Elas podem ser utilizadas, inclusive, para verificação
da esterilização do material na autoclave. Então, todos os equipamentos laboratoriais, assim como também na indústria, eles devem sempre passar por manutenção preventiva. A manutenção preventiva é extremamente necessária no sentido que a gente evita problemas, porque se a gente tiver sempre equipamentos onde se realiza a manutenção e, ao mesmo tempo, desses equipamentos, nós temos a manutenção sendo realizada de forma certa, nos períodos certos, nós temos mais confiabilidade dos resultados que nós encontramos nesse equipamento. E o mesmo serve para o autoclave. Por quê? Porque a gente precisa que, por exemplo, o manômetro ele esteja bem aferido. Para quê? Para que o manômetro, no momento que eu controlo a pressão, eu sei qual temperatura eu cheguei na parte interna da autoclave. E isso garante meu processo de esterilização. Por quê? Porque eu tenho que controlar o tempo adequado do processo. Mas a temperatura a gente controla pela pressão do sistema. Então, a fim de verificar se a pressão que está sendo atingida de fato está sendo suficiente para a eliminação do micro-organismo, nós podemos utilizar o micro-organismo esporulado de referência, onde a gente conhece a resistência térmica desse micro-organismo, então coloca dentro do autoclave, esteriliza e depois a gente faz uma cultura. Se esse micro-organismo não crescer, significa que a nossa prática de esterilização ela foi realizada de forma eficiente. A mesma coisa ela pode ser utilizada, inclusive associada aos testes bioquímicos, para a identificação dos micro-organismos e, como já foi falado, para a validação de novas metodologias, incluindo os antimicrobianos que vocês vierem a trabalhar. Onde que essas cepas de referência elas são obtidas? Então, as cepas de referência, não necessariamente aquelas que a gente isola no laboratório, elas são obtidas de locais onde a gente tem essas cepas de referência cadastradas. Então, para isso, a gente tem que entrar em contato com institutos que fornecem essas cepas. Há alguns institutos que eles cedem essas cepas de referência quando a finalidade é uma utilização em pesquisa, numa pesquisa científica, por exemplo, vinculada a uma universidade, independente do nível, se for graduação, de mestrado, doutorado. Então, é possível se conseguir a cepa de referência apenas pelo valor da postagem, ou indo até o local para fazer a aquisição. Outros institutos, eles comercializam essas cepas. Inclusive, existem alguns institutos que, além da comercialização da cepa de referência, está incluída nessa comercialização um treinamento a respeito da manutenção dessa cepa. Justamente por quê? Porque se tu está adquirindo uma cepa padrão, eles querem que tu tenha a melhor manutenção possível dessa cepa para que os teus resultados sejam confiáveis. Então, aqui no Brasil, nós temos o CCL, que é o LabioSim, da Unicamp, tem o Oswaldo Cruz, tem diversas cepas de referência estocadas pela Embrapa, temos também a coleção de culturas tropicais, que é a André Tozelo, e a coleção brasileira de micro-organismos de ambiente e indústria. E, internacionalmente, nós temos duas bem conhecidas, que é a TCC e também o Centro de Biodiversidade Fúngica. Bom, com base nos materiais que foram passados para vocês e com base nas referências que vocês já estudaram ao longo da sua formação, vocês saberiam dizer quais são as cepas de referência. Desculpa, vocês saberiam dizer como as cepas de referência elas são armazenadas? Então, esse é o momento de vocês pararem o vídeo e fazer um brainstorm. Então, anotar todas as metodologias que vocês lembram de armazenamento de cepas de referência. E se vocês não lembram, esse é o momento de vocês buscarem informação. Não aprender informação de forma passiva. Vocês façam uma pesquisa, tanto nos livros, vocês têm acesso aqui no UFFS à biblioteca online, né? Então, vocês podem consultar na minha biblioteca livros de microbiologia geral, onde tenham esse tema. E daí, na próxima página, vocês anotem todas as ideias que surgiram e também as ideias referentes à pesquisa de vocês, para que a gente possa dar continuidade a esse tema. Bom, eu não vou pausar, eu vou dar sequência. Então, como as cepas de referência são normalmente armazenadas? Então, por exemplo, eu fui lá
no site da Unicamp, na LabioSim, pegar informações de como esse laboratório que comercializa cepas de referência, como esse laboratório armazena suas cepas. Então, lá tem informação que eles armazenam de forma liofilizada, criopreservada e também replicada em placas. Agora eu pergunto para vocês, em cima da pesquisa que vocês realizaram e com base nessas informações, qual seria o melhor método de preservação? Será que existe um método mais adequado? Qual seria a resposta correta? A resposta correta é sempre depende do objetivo e depende da cepa que vocês estão trabalhando. Então, vamos pegar primeiro de maneira mais geral. Com relação ao tempo de armazenamento. Então, há técnicas que fazem com que a gente ganhe muito tempo em longevidade para a conservação do micro-organismo, e tem técnicas que o uso ele tem que ser rápido. Por quê? Porque a cepa não vai permanecer de forma viável por mais 6 meses pela própria condição do meio que está armazenando ela. Então, isso vai definindo a forma como a gente vai armazenar essas cepas no laboratório, porque terão as cepas que a gente considera que são as cepas que são utilizadas na rotina laboratorial, assim como tem aquelas que a gente armazena para serem utilizadas ao longo do tempo ou, eventualmente, caso a gente perceba alguma alteração nas cepas de rotina. Então, vai depender do tipo de uso e também da técnica que vocês escolheram para o armazenamento desses isolados. Então, quais são os procedimentos de uso geral? Então, o mais básico seria armazenamento sob refrigeração. E o refrigerador que nós convencionalmente utilizamos no laboratório de microbiologia é o refrigerador doméstico, que apresenta uma variação de temperatura que pode ir de 4 a 7 graus. Normalmente, essas cepas elas serão armazenadas em água, podendo ser em tubo ou também em placa. Inclusive, nos últimos anos, eu tive acesso a uma metodologia que eu não utilizava até então, chamada de placa master. Até vou desenhar aqui para vocês. Essa placa master, ela utiliza uma placa de Petri, vou colocar pretinho, uma placa de Petri, onde essa placa, a gente vai desenhar no fundo da placa diferentes seções. Então, aqui eu vou exemplificar 4 seções, onde em cada porção, vou colocar com outra corzinha, nós podemos ter uma estria de uma cepa distinta. Claro que a gente coloca lá no fundo da placa o número dessa referência. Quando que a gente pode utilizar esse tipo de metodologia? Quando a gente tem certeza que esse micro-organismo ele não se espalha pela placa, ou seja, eu não vou utilizar um micro-organismo esporulado em uma placa master. Então, essa metodologia aqui estava sendo utilizada por uma mestranda lá no laboratório para armazenamento de bactérias ácido láticas, e ela teve sucesso, tanto que ela fez várias identificações moleculares dessas cepas, e sendo que ela conservou elas de forma pura, por isso, então, foi possível os resultados que ela encontrou no trabalho dela. Tivemos uma vez, a gente ainda não tinha identificado, tinha uma presença de um bacillus esporulado, e daí acabou contaminando as outras cepas da placa, mas entendam que foi porque foi uma má escolha, né? Então, foi um bacillus com formação de endósporo, e daí, com isso, ele acabou contaminando outras áreas além da onde ele foi replicado. Então, é claro que, como nós temos diferentes formas de armazenamento, foi possível fazer a recuperação das demais cepas. Além disso, nós temos a possibilidade de armazenar em tubo com agar inclinado. Então, vocês lembram dessa técnica do tubo com agar inclinado? Vou mudar aqui a corzinha de novo. Então, nós temos o nosso tubo de ensaio. Normalmente, o que se sugere é que se utilize no laboratório um tubo de ensaio com tampa de rosca. E se essa cepa ficar armazenada sem uma utilização frequente, é interessante que vocês optem por recobrir essa tampa com plástico filme ou um parafilme. E nós colocamos agar
sólido inclinado. Então, se faz a transferência do inóculo na rampa desse agar. Isso aqui incuba, né, para que ocorra o crescimento e depois armazena sob refrigeração. Essa técnica já seria suficiente para o armazenamento. Agora, se vocês quiserem prolongar a longevidade dessas cepas, é possível utilizar óleo mineral de 1 a 2 centímetros, ou seja, uma quantidade que seja suficiente para cobrir a rampa, ganhando, então, aumento de longevidade desses isolados, porque nós não vamos ter a desidratação do agar. O fator mais limitante da utilização da conservação em agar sob refrigeração é a desidratação do agar. Por isso que eu, particularmente, prefiro sempre armazenar em tubo do que em placa, justamente porque a desidratação é menor. Quando vocês incubam em placa, vocês tenham sempre um cuidado de armazenar a placa sempre de forma invertida na geladeira, porque isso evita a contaminação. Por quê? Porque quando a placa está na geladeira, normalmente ela vai evaporando a água vai condensando na tampa, e essa condensação acaba influenciando na maior possibilidade de contaminação desses micro-organismos que estão ali armazenados. Então, nós guardamos a placa invertida e depois, então, nós recobrimos a lateral da placa com plástico filme ou parafilme, justamente para tentar minimizar ao máximo essa questão da desidratação e também evitar que a placa fique, como ela fica ali dentro da geladeira, com a movimentação, ela possa ficar entreaberta e acabar contaminando a placa. E, é claro, a higienização do local onde esses isolados estarão armazenados é imprescindível, justamente porque para que se evite uma contaminação do ambiente para esse meio que está sendo ali armazenado. Outra técnica que também vem sendo utilizada aí para fungos é a técnica de Castellani. Nessa técnica, o que se utiliza é um frasco de penicilina. Vou desenhar aqui. Nesse frasco de penicilina, aquele frasco pequenininho, tá? E normalmente ele tem uma tampa de borracha. Então, o que se utiliza? Água estéreo. Com a água estéreo, se corta um disco do agar com o crescimento fúngico e se transfere com o auxílio de uma alça para o interior do frasco, contendo lá a água estéreo. E se armazena sob refrigeração. Então, vou passar um trabalho para vocês que mostra que a possibilidade de recuperação dessas cepas pode ser alta, até de 81%. No entanto, nem todas as cepas se adaptam a esse método. Então, o que a gente já começa a responder? Opa, então se nem todas as cepas se adaptam a esse método, por quê? Porque nem todas as cepas são recuperadas após esse processo de armazenamento, então significa que esse método tem limitações. E daí vocês já ampliam a ideia de vocês, e dependendo do método que vocês escolherem, esse método pode ter limitações. Então, trazendo o assunto já para o assunto que está na sequência aí dentro do nosso CCR, da nossa disciplina. Quando nós trabalhamos com engenharia bioquímica, com processos fermentativos, nós estamos sempre na busca de novos isolados ambientais que apresentem características tecnológicas interessantes, tanto com relação à utilização desse micro-organismo, do acúmulo de metabólitos na célula, ou mesmo a expressão de metabólitos que têm interesse industrial. Então, essas cepas que nós isolamos do ambiente, elas são desconhecidas até então. Então, a gente não sabe quais são as melhores técnicas para o armazenamento. Então, isso faz parte do estudo, quando nós estamos estudando a capacidade desse micro-organismo de produzir um metabólito de interesse. Então, o estudo da melhor forma de conservação desse isolado que garanta o seu crescimento, a sua recuperação, no caso, né? E, ao mesmo tempo, a expressão daquilo que nós temos interesse,
é de extrema importância para para esta área. Então, devido a isso, essas metodologias elas precisarão ser testadas, certo? Nem todos os projetos de pesquisa envolvem esses testes, porque normalmente, às vezes, por uma. Vamos pegar o exemplo do mestrado, ele passa muito rápido. Então, nem sempre dá tempo de parar e fazer esse estudo inicial. Normalmente, esse estudo é realizado quando se tem uma linha de pesquisa já estabelecida. E quando não se está se utilizando cepas de um instituto de referência, né? Então, tu isolou esse micro-organismo no laboratório, formou uma linha de pesquisa, e a gente começa pelo básico, né? Então, a gente começa verificando se essa cepa, primeiro, identificando ela, depois verificando se ela tem a capacidade de produção, depois verificando qual é a melhor forma de armazenamento dessa cepa, para depois, então, começar os estudos cinéticos para a verificação da produção e depois aumento da produtividade, e depois ampliação de escala até chegar numa escala piloto. Claro que isso a gente fala assim, parece fácil, né? Mas em geral, um micro-organismo que a gente isolou até ele virar um produto final demora cerca de 10 anos para que isso ocorra. A não ser que casos prioritários, como agora, que nós estamos acompanhando nesse período, infelizmente, de pandemia, onde nós verificamos que, pela primeira vez, se produziu vacinas de forma muito rápida, mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Nem todas elas estão devidamente testadas, né? Então, elas precisariam de mais tempo. Então, essas questões na área biotecnológica, elas são muito importantes. E elas necessitariam ser cumpridas. Elas só foram liberadas antes de passar por todos os testes por uma questão de emergência mundial. Porque, senão, a gente normalmente explora todos os aspectos antes de um bioproduto ser liberado. Tudo bem? Embora que as agências nacionais de cada país, assim como as empresas, eles estão garantindo, né, níveis de segurança que são extremamente interessantes para a população. Agora, se quer armazenar a cepa por mais tempo, então a gente já pode lançar mão de técnicas de criopreservação, que poderia ser a utilização de líquidos criogênicos, como, por exemplo, o nitrogênio líquido, mas nós podemos também utilizar congeladores de refrigeradores convencionais, que congelariam as cepas a menos 18 graus, e poderia utilizar ultra freezers, onde é possível alcançar a temperatura de até menos 80 graus. Claro que, se a gente quiser armazenar as cepas por mais tempo, é recomendável que se utilize, então, culturas com uma contagem média de 10⁻7 unidades formadoras de colônia por ml, para garantir que lá na etapa de recuperação dessas cepas, nós tenhamos células viáveis. Então, em geral, se utiliza a solução de glicerol a fim de preservar essas cepas. Então, se faz uma solução de 20 a 25% de glicerol e se utiliza 1 ml da cultura ativamente crescida e 1 ml de glicerol em um frasco Eppendorf e se congela, então, essa cepa. Esse é o método mais recomendável? Não, é um dos métodos mais utilizados. Mas se vocês quiserem aumentar a viabilidade, vocês farão um estudo a fim de verificar quais são as técnicas necessárias para melhor armazenar a minha cepa. Por quê? Porque às vezes isso pode envolver uma pré-adaptação da cepa com produção de compostos que poderiam levar essa cepa a se proteger melhor no choque térmico que vai ocorrer quando a gente tira ela de uma cultura ativamente crescendo para ser armazenada, então, a baixas temperaturas, e também podemos utilizar crioprotetores. Então, isso pode ser testado e verificado qual é a técnica melhor que poderia ser utilizada a fim de sempre pensando na recuperação dessas cepas. Outra técnica que é considerada muito boa, mas existe limitação, se vocês olharem nos artigos que são publicados, é a liofilização. Por quê? Porque a liofilização, ela trabalha com a desidratação da cepa. E, teoricamente, nós teríamos uma conservação perfeita. Por quê? Porque a gente tiraria de forma muito rápida a quantidade de água
está contida dentro da célula após o processo adequado de congelamento. Então, para isso, a gente poderia utilizar, por exemplo, nitrogênio líquido, que congelaria quase que imediatamente essas células, e depois, através do processo de sublimação imediata, se retiraria essa água. No entanto, existem micro-organismos que são sensíveis a essa técnica também. Então, por isso que eu estou falando para vocês que, quando a gente trabalha com você poder referência, normalmente a gente já tem a recomendação da técnica que deve ser utilizada para o armazenamento. Agora, se vocês estiverem utilizando uma cepa que vocês isolaram no laboratório, vocês deverão testar a fim de determinar qual é a melhor metodologia. Mas agora, isso é mandatório? Não. Vocês podem utilizar uma metodologia que o laboratório já vem convencionalmente utilizando, e em caso de vocês observarem algum tipo de problema no andamento desse trabalho, aí vocês param e fazem esse estudo. Então, isso também é possível. Inclusive, já adiantando para vocês, que no caso da liofilização, se tem se recomendado muito a adição na solução de glicerol, 10 a 20% de adição de leite desnatado no meio, porque isso aumentaria a sua capacidade de preservação. E além disso, podem ser utilizadas outras substâncias, como soro bovino, leite desnatado, glicerol, betaína, a adonitol, sacarose, glicose, lactose, trialose, alguns polímeros como polietilenglicol, dextran, e que podem ser utilizados então para a criopreservação dessas cepas. Bom, com o conhecimento que vocês adquiriram até aqui e lá no estudo de vocês, o procedimento padrão, ele pode ser utilizado para todos os isolados? Então, eu acredito que vocês já estão na dúvida aí, né? Então, se vocês responderam sim, ok, dê sequência. Agora, se vocês responderam que não, parem novamente e façam um exercício até para revisar o que foi falado e o que vocês estudaram, porque uma metodologia padrão, ela pode não se adequar a todos os micro-organismos. Qual seria a fragilidade, então, dessa ideia? Daí anotem aqui. Então, a partir desse momento, vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu disponibilizei lá no Moodle para que vocês vejam alguns trabalhos publicados por pesquisadores que investigaram, então, a influência dos métodos de conservação na viabilidade dessas cepas. Então, esse primeiro trabalho aqui foi extremamente curioso, porque ele envolveu uma catástrofe, onde, devido ao Katrina e também ao Rita, que aconteceu lá nos Estados Unidos, alguns laboratórios ficaram sem luz por alguns dias. Então, o que eles verificaram? Que após eles terem acesso ao laboratório e realizar o repique das cepas, eles observaram uma diferença entre o nível de recuperação das cepas que foram armazenadas em 10% de leite desnatado, que foi de cerca de 90%, se comparado àquelas cepas que eram armazenadas no glicerol, onde eles obtiveram uma recuperação de 56% a 94%. Então, essas observações levaram com que esses autores fizessem uma investigação, então, para comparar se a utilização dos 10% do leite desnatado tinha alguma influência, então, nesse nível de recuperação. Então, para isso, eles testaram diferentes micro-organismos, como Streptococcus, Campylobacter, Borrelia, Salmonella, Pseudomonas e também Escherichia coli, que foram estocadas em glicerol ou em meio leite. Para todas as bactérias examinadas que estavam armazenadas em 10% de meio leite, tiveram uma maior viabilidade depois do descongelamento, quando comparado com essas mesmas cepas que estavam adicionadas em soluções de glicerol com 15%, que normalmente é a concentração normalmente utilizada para a preservação dessas cepas. Outro trabalho investigou o estresse da utilização de NaCl para a conservação de lactobacillus bulgaricus durante a liofilização, uma vez que essa cepa ela tem um interesse industrial. Então, se realizou esse estudo a fim de verificar se aumentava a viabilidade dela, causando esse estresse, e quais eram os fatores que determinavam
essa maior durabilidade, viabilidade se ela ocorresse. Então, para isso foi realizada uma metodologia que ocasionou um pré-estresse dessa célula, já na fase tardia de crescimento, colocando então essa cepa em contato com 2% de NaCl, e depois, como se sabia que as questões energéticas dessa cepa ela era obtida com a via glicolítica, então se investigou esse fenômeno de estresse relacionado então às enzimas que estavam envolvidas nesse processo e também fazendo um estudo molecular. Então, a atividade das enzimas glicolíticas envolvidas nesse processo diminuíram ao longo do processo de liofilização, mas no estresse com NaCl, elas foram encontradas maiores atividades dessas enzimas antes e depois do processo de liofilização. Entretanto, a análise transcricional do gene correspondente, que é o gene regulador da expressão dessas enzimas, não foi encontrada nenhuma expressão. Então, alteração da expressão. Então, o aumento da sobrevivência dessas cepas pelo processo de liofilização provavelmente se deveu ao estresse com NaCl, mas isso foi devido a trocas na atividade enzimática ou mesmo nível de translação dessas enzimas que são envolvidas na via glicolítica, que ocorre em diferentes condições ambientais, mas que não foi devido a nenhuma alteração em nível de transcrição do RNA mensageiro. Nesse outro estudo, se estudou os efeitos da secagem e reidratação na sobrevivência de micro-organismos de kefir. Então, os grãos de kefir são compostos tanto por bactérias quanto por leveduras. Então, eles investigaram também a liofilização desses micro-organismos utilizando lioprotetores, utilizando dois tipos de meio de reidratação. Um era o meio água, a 4 e 25 graus, e o outro era meio reconstituído com leite, de leite reconstituído a 4 e 25 graus, para avaliar, então, a viabilidade dessas cepas, tanto das bactérias ácido-láticas quanto das leveduras. Para isso, então, o kefir ele foi cultivado em leite de vaca, adicionando 5% de grãos de kefir, incubado a 20 graus por 20 horas. Sendo adicionados lioprotetores, que era a galactose, lactose, maltose, sacarose e trialose, que foram adicionados independentemente antes da desidratação do kefir pelo processo de liofilização. Então, os resultados indicaram perda significante na viabilidade de micro-organismos no kefir depois da técnica de liofilização, onde a adição de 10% de galactose ou 10% de sacarose tiveram uma diminuição nas taxas de sobrevivência, tanto para a bactéria ácido-lática como para leveduras. A reidratação a 4 graus mostrou melhor viabilidade das leveduras. Entretanto, a viabilidade não foi significativamente afetada pela reidratação do meio. Então, o fator mais importante aqui foi, de fato, a técnica da liofilização. E temos, por fim, também esse exemplo aqui do trabalho que estudou o efeito da trialose na manutenção da viabilidade das células de leveduras. Então, esse trabalho é interessante porque eles estudaram tanto o estímulo da produção da trialose, como utilizando ela adicionada ao meio como um crioprotetor. Então, esse trabalho avaliou a influência da trialose endógena e também o uso da trialose como crioprotetor na preservação da viabilidade celular de leveduras de interesse industrial, quando submetidas a processo de liofilização. Percebam que nos trabalhos, normalmente eles indicam para vocês quais são as cepas que estão sendo utilizadas e, sempre que possível, qual é a fonte dessas cepas, quando elas não são cepas de referência. Então, nesse caso, foi utilizado cepas TA e SA, que são o quê? Saccharomyces cerevisiae. E a cepa também IZ1904, que também é uma cepa de Saccharomyces, só que de outra espécie, as quais passaram por um tratamento de acúmulo de trialose endógena através do tratamento térmico, onde essa cepa foi incubada a 45 graus por 2 horas e meio tampão citrato de potássio, 2 molar, pH 4, aquecido de 2% de glicose.
Depois elas foram suspensas, cada uma em 3 soluções crioprotetoras, que foram leite desnatado 10%, sacarose 10% e trialose 10%. Na sequência, as massas das leveduras foram liofilizadas e, após 10, 40 e 90 dias da liofilização, elas foram determinadas as suas viabilidades. Então, foi determinado imediatamente após a liofilização e depois ao longo do tempo. Para todos os crioprotetores, as culturas de levedura que passaram pelo tratamento de acúmulo da trialose endógena apresentaram maior viabilidade do que aquelas que não passaram pelo tratamento. Dentre os crioprotetores testados, a solução de leite desnatado a 10% foi o que proporcionou a melhor crioproteção das células de levedura. Então, o que a gente conclui desse trabalho? Que a produção de trialose endógena pareceu extremamente interessante, ou seja, um pré-tratamento antes de utilizar a técnica de preservação, e mais uma vez o meio leite se destacando aí na preservação dessas cepas de referência. Então, o que a gente percebe, visualizando rapidamente apenas ali um resumo desses trabalhos? Que a capacidade de recuperação dos micro-organismos viáveis determina a escolha do método de manutenção. Então, é isso que nós vamos focar. Quantos micro-organismos eu posso recuperar o meu micro-organismo utilizando essa técnica? Sim ou não? Dentre as técnicas que recuperam o meu micro-organismo, qual que me dá o maior percentual de recuperação? E lembrando que ainda nas questões biotecnológicas, qual me viabiliza com que eu mantenha a minha capacidade de produção. Então, por exemplo, a minha enzima meu micro-organismo produz enzima lipolítica. Então, o meu objetivo não é só a quantidade de células que eu consigo recuperar, mas também a capacidade desse meio continuar mantendo essa produção de enzimas lipolíticas. Então, nesse sentido, existem diferentes tipos de crioprotetores que podem ser utilizados, adicionados ao meio, que podem ser testados por vocês, além da questão da escolha da técnica a ser utilizada. Então, esses crioprotetores, eles podem ser intra- ou extracelulares. Como intracelulares, nós temos a redução do ponto de congelamento pela ligação com moléculas de água, que reduz o tamanho dos cristais. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo a formação de pequenos cristais podem causar inviabilidade celular pelo rompimento de estruturas importantes da célula. Para isso, então, o que vem sendo utilizado ou vem sendo pesquisado? Utilização de glicerol, de dimetilsulfóxido, soro sanguíneo, sorobumina, leite desnatado, sacarose, extrato de levedura, glicose, metanol, sorbitol, extrato de malte, dextran, etileno glicol etanol, glicerol, metanol, etileno glicol, polietileno glicol, propileno glicol, acetamina, dimetilformamida, metilacetamida e também o dimetilsulfóxido. Então, a fonte está ali para vocês consultarem. Lembrando que por que elas precisam ser testadas? A fim de determinar se elas são viáveis, se o uso delas é viável ou não para a nossa cepa. Porque algumas delas podem ter efeitos tóxicos para a célula. Com relação à proteção extracelular, qual é o efeito? Promoção de concentração do citoplasma pelo aumento da concentração extracelular e, consequente, saída de água da célula. Então, isso faz com que a gente não tenha tanta água para a formação, para que ocorra a formação dos cristais que poderiam romper estruturas. Então, também faz o recobrimento da célula, protegendo. Então, são utilizados mono, oligo e polissacarídeos, manitol, sorbitol, dextran, metilcelulose, albumina, gelatina, polivinil pirolidona, polietileno glicol e óxido de polietileno. Lembrando que elas também, dependendo da cepa, podem ter os seus efeitos tóxicos. Então, o que a gente tem que lembrar lá das nossas aulas de tecnologia? Que quando a gente utiliza um congelamento lento, por exemplo, utilização de freezer a menos 18 graus, é possível a gente não colocar um crioprotetor. Por quê? Porque vão haver a formação de cristais grandes e irregulares. Normalmente, esses cristais irregulares se formam com muitas pontas, podendo levar essas células à morte por lise. Então, sempre que a gente opta por um método de congelamento,
É claro que parece ser sempre mais interessante um congelamento mais rápido, como, por exemplo, a utilização do líquido criogênico ou do freezer a -80. Mas o que a gente percebeu acompanhando a aula de hoje? Que precisa ser testado. A gente não pode garantir que a técnica, ela de fato preservará todos os micro-organismos ali presentes, justamente porque cada técnica vai apresentar uma determinada limitação, dependendo da fragilidade, da suscetibilidade do micro-organismo que nós estejamos desejando isolar. Então, a ISO 11.133 de 2014, ela trata sobre microbiologia de alimentos, ração animal e água, e ela cita sobre a preparação, produção, armazenamento e testes de desempenho de meio de cultura, abordando que os isolados de referência, eles devem ser replicados apenas uma vez para formar um estoque. Então, esses devem ser armazenados congelados e liofilizados. Então, a pergunta é, quando a gente está trabalhando, voltando lá no início da nossa aula, se eu estou trabalhando com uma cepa de referência, por exemplo, uma TCC, que é a que a gente mais utiliza aqui, nós podemos reutilizar esse estoque. Então, uma vez reidratado, no caso dela vir liofilizada, ou uma vez descongelado, no caso dela estar congelada, eu não devo refazer o processo. Então, o que a gente faz? A gente utiliza aquelas técnicas que eu citei lá no começo para vocês, para a gente fazer o repique da nossa cepa de referência, mas ela não pode ser recongelada ou reliofilizada novamente. Então, qual o número possível de repique? Então, segundo esse material publicado na revista Analítica, esses repiques eles não podem ultrapassar 5. Então, normalmente, o que a gente tem que fazer? Ler a bula da cepa que foi adquirida para verificar quantas vezes elas já foram repicadas. Por exemplo, se uma cepa TCC já foi repicada 2 vezes, então vocês podem fazer mais 3 repiques apenas a partir daquela cepa de referência. Então, por isso que vocês vão lançar mão de uma dessas técnicas aqui para armazenar as cepas de vocês no laboratório. Então, quando vocês forem fazer repiques, vocês já vão fazer diversos repiques. Porque depois, o número de repiques, ele é crítico quando vocês querem ter segurança que aquela cepa que vocês estão utilizando, de fato, é cepa de referência. Só que isso aqui é sempre uma dúvida que a gente fica. Quanto tempo eu posso armazenar uma cepa? Então, essa referência, ela traz essas informações para nós. Então, por exemplo, na placa master ou na placa contendo um único isolado, mesmo conservando de forma invertida, mesmo passando parafilme na borda da placa, quanto tempo a gente pode armazenar a 4 graus? De 4 a 6 semanas. Então, é para uso de rotina. Quando se coloca em tubos com agar inclinado, também refrigerado a 4 graus, por quanto tempo essas cepas podem ser utilizadas? De 3 semanas até 1 ano. Então, o que eu faço? Normalmente, eu tenho um tubo que vai ser meu uso de rotina e repico para outros 2 que serão repiques eventuais. Então, normalmente, eu repico para um meio novo e utilizo aquela cepa para o meu procedimento. E descarto esse único tubo. E eu não mexo naqueles outros 2. Justamente por quê? Porque se houver alguma alteração devido ao repique, vai ocorrer apenas em uma das cepas que eu estou utilizando. Então, eu tenho esse controle, inclusive, nas cepas de rotina. Então, podendo replicar essas cepas que estão armazenadas no tubo de agar inclinado apenas uma vez por ano, então diminuindo bastante a frequência de repiques. Quando elas estão armazenadas em freezer a menos 20 graus, elas podem permanecer, claro, no meio glicerol ou no meio leite, de 1 a 3 anos. No ultra freezer, de 1 a 10 anos. E em tubos liofilizados por mais de 15 anos. Então, o que a gente faz para garantir a longevidade dos nossos isolados? Então, a gente tem que ter garantia do processo de repique. Então, devido a isso, a gente tem que garantir que nossos meios, que foi comentado lá no começo da aula, eles são devidamente esterilizados e que o meio que nós utilizamos é adequado para a conservação dessa cepa. Além disso, toda uma preparação adequada da bancada. Por exemplo, se a bancada está empoeirada, eu passo álcool ali na bancada, o álcool 70, que é o que a gente utiliza. Vai ter ação esperada? Não. Por quê? Porque tem matéria orgânica ali. Então, primeiro eu higienizo, seco bem a bancada, para depois, então, fazer a aspersão do álcool 70
e vou fazer todo o meu procedimento perto do fogo ou dentro da câmara de fluxo laminar previamente esterilizada. Outra coisa, antes de armazenar, vocês têm que ter certeza que se trata de uma cepa isolada. Então, sempre fazer as verificações do protocolo que o laboratório de vocês estabeleceu, a fim de verificar, através de uma coloração de grã ou até mesmo de testes bioquímicos, se trata da cepa isolada. O manipulador que faz o armazenamento das cepas, ele tem que ser treinado, certo? A conservação, ela deve ser realizada em meio apropriado, como já foi falado, e sempre selar a boca do tubo para evitar contaminação ambiental. Então, quais os riscos e as vantagens de se ter uma cultura estoque que seja de uso, como o exemplo que eu falei para vocês, sem um tubo, e esse tubo vai ser sempre utilizado, sempre replicado para uma nova cepa. Por favor, nunca tirem o inóculo para ser utilizado e devolvam esse tubo para a geladeira, porque aí a gente está colocando um risco de contaminação. Essas técnicas de economia, elas não dão certo, tá, gente? Então, a gente sempre repica primeiro para o novo meio, incuba, porque essa vai ser a nossa cepa de estoque de uso, tá? E daí pega o inóculo desse tubo e transfere para o meio de cultura que vai ser utilizado no experimento de vocês. Então, ter esse tubo estoque para uso evita o processo de ativação da cepa muitas vezes, onde vocês não precisam estar reativando ela no meio líquido para depois passar para o meio de uso do procedimento de vocês. Embora existam alguns laboratórios que utilizam cepas armazenadas lá no ultrafreezer, já colocando no meio de uso e tendo sucesso nesses resultados. Isso aí eu soube através de uma pesquisadora que trabalhava na Alemanha, onde ela falou que eles nem utilizavam refrigeradores domésticos, que eles tinham lá uma sala gigantesca de armazenamento somente com ultrafreezers. E eles faziam isso, eles tinham as geladeiras de uso diário, onde eles tiravam a cepa de uso, repicavam diretamente para o meio de cultura, faziam um novo procedimento, incubavam. Quando eles tinham lá já a cepa crescida, a colocavam no meio de glicerol e devolviam essa cepa para o ultrafreezer. Então, em vez de utilizar a geladeira, eles utilizavam o ultrafreezer e eliminando a etapa da necessidade de reativação do inóculo. O que é a reativação, para quem não é familiarizado com a microbiologia? Como o micro-organismo está com o metabolismo muito lento por estar armazenado a baixa temperatura, ou até mesmo cessando seu metabolismo, dependendo dessa temperatura que foi utilizada, ele muitas vezes precisa passar por um período de reativação. Então, se a gente fizer um repique direto para o meio sólido, nem sempre essa cepa volta a ser viável. E também pode ser um fator limitante do procedimento de vocês, que não significa que o procedimento não deu suporte necessário para que essa cepa sobrevivesse. Não, simplesmente a técnica que eu estou utilizando de reativação é inadequada. Então, o que a gente faz? A gente transfere esse conteúdo para o meio líquido, incuba por um período determinado, dependendo da cepa, então vamos dizer que seja uma bactéria, 24 horas, no meio rico, e depois então a gente faz a transferência para o meio sólido. Então a gente reativou essa cepa, recuperou o metabolismo celular desse isolado antes dele ser transferido para o meio de cultura. Então esse procedimento é extremamente necessário para a recuperação, mas como eu falei para vocês, existem alguns institutos de pesquisa que eles aboliram essa etapa. Por quê? Porque eles verificaram que era possível repicar sem perda de viabilidade. Ok, a gente testa, verifica se isso é possível. A partir desse conhecimento, eu testei com algumas cepas no nosso laboratório, bactérias acidoláticas, e nós verificamos que, de fato, não era preciso a etapa de reativação. Então, para acelerar os procedimentos laboratoriais, então, eu, junto com meus alunos lá da iniciação científica, a gente conseguiu, então, pular essa etapa de reativação. Agora, a desvantagem é que vocês viram que a gente vai ter muito repique a partir da mesma cultura estoque. Então, o que isso pode ocasionar? A aceleração de processos de mutação pode ocorrer, onde a gente pode perder alguma característica dessa cepa. Então, isso é sempre um risco, principalmente quando a gente trabalha com micro-organismos ambientais, e a gente ainda não conhece qual é a estabilidade desses micro-organismos.
E com relação aos fungos, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que tirar uma parte do micélio para fazer a transferência. Nesse caso, também pode ser utilizado uma solução de esporos. Então, eu coloco uma solução, normalmente contendo um tensoativo, como o Twin 80, faço a raspagem da superfície desse crescimento fúngico e retiro uma líquida em forma líquida para o próximo meio da cultura. Então, assim, eu estou utilizando para inoculação a solução de esporos e não necessariamente o micélio fúngico. Então, isso aí também pode aumentar a viabilidade do fungo de vocês no momento que vocês estão testando a viabilidade do método que está sendo utilizado. Bom, eu espero ter sido bem abrangente para dar uma ideia geral e revisar aí esse conteúdo de preservação de cepas. Em caso de dúvida, entre em contato. Um abração para vocês, tudo de bom. Uma ótima semana.